E galera, esse é o capítulo 1084 de One Piece. E galera, que capítulo foi esse? Nos foi revelado finalmente, depois de tanto tempo, finalmente talvez a identidade daquele que se senta no trono vazio, que inclusive é o Ima, que ele está relacionado ao reino de Alabasta, lá do Rei Cobra. Eles dois têm uma ligação fortíssima. E também nós tivemos mais informações sobre o século perdido. E se você quer saber tudo o que aconteceu nesse capítulo insano de One Piece, vem aqui comigo hoje, vou contar tudo pra vocês. Então já aproveita, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, deixando as notificações ativadas para você não perder os próximos vídeos de One Piece. E sem mais enrolação, bora ver tudo o que aconteceu nesse capítulo 1084 de One Piece. Então a gente começa com a capa de One Piece que o Oda fez pra gente. E se você reparar bem, só tem as mulheres de One Piece. Se você reparar na camisa da Nami, tá escrito lá Weather Queen, que significa rainha do clima. Mas se você reparar na capa da Shonen Jump lá, tem lá o Luffy escrito King, rei dos piratas. Então isso faz que os fãs lá que shippam o Luffy e a Nami irem à loucura com essas duas capas, formando tipo aquela teoria que o Luffy vai ficar com a Nami lá no final em vez da Hancock. E aí, quem você shippa? Luffy com Nami ou Luffy com a Hancock? Deixa aí nos comentários. Então a gente começa esse capítulo 1084 com Sabo, o Imperador das Chamas, derrotando facilmente alguns soldados lá do governo mundial. E de repente ele se depara com alguém familiar, que é a Bonnie, que é a filha do Bartolomeu Kuma, que inclusive ela também está atrás do seu pai. Então ela fala o seguinte: pô, vamos para aqui com a conversa fiada e vamos logo atrás do nosso objetivo, que é resgatar o Kuma. E eles começam a conversar sobre como a Bonnie ela confia no exército revolucionário, já que eles também estavam junto com o Kuma e estavam tentando ajudar a libertá-lo. Inclusive o Sabo conseguiu a chave da coleira dos escravos e entregou para um corvo levar as chaves para o Morley libertar geral. Então o Sabo percebe que tem uma movimentação estranha, pega a Bonnie e leva ela para o alto do castelo. A gente viu que tinha alguns soldados atrás deles dois. Então eles facilmente conseguem dispersar esses soldados lá do governo mundial. Então o Sabo leva ela em segurança para um local e mostra a direção lá da ilha do Vegapunk, já que ela está atrás dele para tentar recuperar as memórias e a consciência do Kuma. Então ela se despede do Sabo lá falando: pô, é meio estranho ser gentil com alguém do exército revolucionário, mas eu te agradeço por ter me ajudado aqui. Então os dois se despedem e cada um segue o seu caminho. A gente vê o Sabo indo lá para aquele salão fantasma onde está o Rei Cobra e os Goruseis, que também tava lá o Ima Sama. E quando ele chega lá, muito provavelmente vai estar aquela cena lá que todo mundo acha que o Sabo matou o Rei Cobra, mas muito provavelmente quem matou o Rei Cobra foi o próprio Ima. Então o capítulo corta lá para aquela reunião onde estão os Goruseis e o Rei Cobra de Alabasta, que a gente teve meio que uma recapitulação de como o governo mundial surgiu, só que agora com mais informações novas. Então é falado mais uma vez como o governo foi criado há 800 anos atrás, lá que tinha 20 monarcas diferentes se reuniram para formar uma única nação, com um único objetivo somente, que era derrotar muito provavelmente o reino dos D. Como todo mundo sabe, aqueles que tem um D lá no nome são capazes de mudar o mundo inteiro. Então esses 20 monarcas foram lá para a terra sagrada de Maren Joyce, se tornaram lá, ficaram lá e também começaram a se chamar de Os Terubitos. E como eles tinham um senso de igualdade e sabiam que todo mundo era igual, eles simplesmente criaram o trono vazio, para que ninguém se sentasse lá e fosse maior que eles. Então os 20 chegaram nesse consenso dizendo o seguinte, que ninguém poderia sentar no trono vazio. Só que tem algo estranho: se você contar todas as espadas que representam aqueles monarcas, se você contar, só tem 19 espadas. Então pera aí, não eram 20 monarcas? Então por que só tem 19 espadas representando os monarcas? Então nos revelado o porquê se está faltando essa espada. Essa espada representa o reino de Alabasta, já que quem governava na época não queria se tornar um Terubito, que era a rainha Lily.
de Nefertari. Ela comandava lá a Alabasta. Ela simplesmente falou o seguinte: mano, eu não quero me tornar o Tenryubito, então eu estou fora. Então é por isso que tá faltando uma das espadas. E você deve estar se perguntando: pô, peraí, por que umas 20 nações lá, os 20 monarcas se juntaram para derrotar os D, e do nada, no meio do caminho, uma família resolve sair, que foi o reino de Alabasta? Muito provavelmente aconteceu alguma coisa no meio dessa guerra que fez o reino de Alabasta sair dentro lá das 20 nações e foi se juntar para a guerra junto com os Di. Mas isso tudo é só uma teoria, já que o poliglifo que está lá em Alabasta conta um pouco sobre o século perdido. Então é nos revelado que quando a rainha de Alabasta, a rainha Lily, recusou se tornar uma Tenryubito, ela simplesmente nunca voltou para Alabasta. Algum momento tentaram assassinar ela, e o fardo de ter que governar lá o reino de Alabasta, já que a rainha Lily nunca retornou para lá, caiu sobre o seu irmão mais novo. E aqui rola outra teoria que tá bombando aí na internet. Aqui, quem é Ima-sama? Quem é a identidade dele? Alguns acham que é a rainha Lily. Por que eu estou falando isso? Porque o Ima-sama, ele está ouvindo essa conversa lá do Rei Cobra junto com os Goruseis. Ela percebe que estão, entre aspas, falando dela. Então corta mais uma vez lá pro Rei Cobra contando, perguntando sobre os Di, o que aconteceu com eles e tudo mais. Então os Goruseis falam que a rainha Lily, lá da Alabasta, lá 800 anos atrás, escreveu uma carta que foi passada de geração em geração. Só que infelizmente os Goruseis não estão em posse dessa carta, então eles não sabem então o que tem lá dentro, o conteúdo revelador sobre os D. Então é cortado lá pra fora do castelo. Então nós vimos que a Shirahoshi foi capturada mais uma vez lá pro Bartolomeu Kuma, que estava sendo escravizado lá por Terubitos. Então um dos Terubitos ordenou o Bartolomeu Kuma a prender ela. Então nós vemos um momento épico, cara, muito top, que o Tonsai, tipo, arregaçando o Terubito, mano. Todo mundo tem essa vontade de arregaçar eles, cara, de bater neles bastante. Então o Tonsai, ele simplesmente resolve, já que ele é um pirata também, resolve bater e bater bonito nesse Terubito, fazendo ele parecer uma sanfona. Então corta mais uma vez onde está o Rei Cobra, enquanto Ima-sama simplesmente começa a subir as escadas e senta no trono vazio. O trono que todo mundo estava de acordo que ninguém poderia sentar. E ela simplesmente senta de uma forma épica e ainda diz essas palavras: Lily. Então ela sabe mais informações sobre a Lily, ou ela mesmo pode ser a própria Lily. O que reforça isso, essa teoria que Ima-sama é a Lily de 800 anos atrás, é que se lembra que no trono vazio só tinha 19 espadas, e quando aparece o quadro dela lá caminhando pelo jardim, aparece a espada que estava faltando. Então pode ser que seja a Lily lá de 800 anos atrás, ou não, pode ser algum descendente dela e tudo mais. Mas uma coisa é certa, ela sentou no trono vazio. Então praticamente quem governa um novo mundo é ela. E todo mundo ficou abismado quando ela senta no trono vazio, principalmente o Rei Cobra lá de Alabasta. E aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos? Lembrando que semana que vem não tem capítulo de One Piece. O Oda vai tirar uma semana de pausa. Então deixa aí nos comentários a sua teoria do que vai acontecer daqui pra frente. Se inscreva aqui no canal e deixe as notificações ativadas, pois quando sair mais spoilers de One Piece e mais informações, eu vou trazer aqui em primeira mão pra vocês. Então tamo junto, galera, e valeu!